gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras hoje, falam sobre a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e vemos a face do mistério do encarnado que nasce no seio de uma família simples, acolhedora e aberta à vontade de Deus. Então, que nós renovemos o nosso desejo de viver a união familiar, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Então, a primeira leitura de hoje está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7, depois o versículo 14 a 17. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7, depois o versículo 14 a 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias da sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Então, a gente vê aqui nessa primeira leitura a importância de nós honrarmos os nossos pais, honrar pai e mãe. Então, que a gente possa realmente obedecer aos nossos pais, respeitá-los, não desampará-los, que a gente possa realmente sempre procurar ser compreensivos, realmente respeitar os nossos pais. Então, que a gente possa sempre cada vez mais, esse é um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, que a gente possa, sempre respeitar os nossos pais, obedecê-los sempre, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 21. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, salmos, hinos e cânticos espirituais. E quanto fizerdes cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, essa segunda leitura mostra pra gente a exortação, à santidade e ao amor fraternal, que nós possamos nos respeitar aos nossos irmãos, que a gente possa
né, sempre, cada vez mais, né, respeitar a nossa família, né, que a gente possa realmente viver em paz, né, que a gente sempre possa procure sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, né, que nós realmente possamos respeitarmos uns aos outros, né, porque, como aqui diz, né, o amor é o vínculo da perfeição, né, que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados como membros em um só corpo, né? Então que a gente que a paz realmente possa reinar nas nossas casas e nas nossas famílias, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15, depois o versículo 19 a 23. Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15, depois o versículo 19 a 22. 19 a 23. Depois que os reis magos partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, né, José, né, de Nazaré, né, José, ele é um homem de sonhos, né? Na Bíblia, né, a gente viu que ele ficou sabendo, né, ele foi avisado, né, que o menino Jesus estava correndo perigo, né, se fosse para Jerusalém, né, através de sonhos, né? E quando o imperador, né, Herodes morreu, né, José também foi avisado em sonhos, né? Então, os sonhos, eles são uma forma de divina revelação, né? São uma manifestação do significado de um mistério de Deus, né? Seja um anúncio do futuro, né? Seja uma ordem do Senhor a ser cumprida, como foi no caso do aviso, né, a São José. Então, esses sonhos, né, que foram falados no Evangelho hoje, né, comunicam a José a maneira de cumprir a divina vontade, né, a vontade do Divino Pai, né, e a perseveração da vida do seu filho Jesus, né, o qual ele tinha confiado, né, aos cuidados de José. Então, o Divino Pai, que é Deus, e o humano pai adotivo, né, que é José, trabalham juntos para salvaguardar, né, para salvar a vida do filho amado de ambos. Né? Então, o Pai Eterno percebe que os perigos ameaçam o futuro de Jesus, ou seja, o menino Jesus estava em perigo, permanecendo ali em Jerusalém, perto de Herodes, né, que queria matá-lo, infelizmente. Né? O Pai, então, ao invés de salvá-lo milagrosamente, né, ele pede a colaboração de José, que é o servo fiel. Né? Ele usa as virtudes e a maturidade de um humilde ser humano, né, para proteger a vida daquele que lhe é mais precioso. Então, São José é um modelo certo para todo pai cristão. Né? Todo pai cristão é encarregado do cuidado de uma esposa e dos seus filhos. Né? Então, o pai cristão, ele precisa ser atento, né, para receber a mensagem dos sonhos, né, esforçado para cumprir a ordem de Deus, prudente, né, para tomar, né, para decidir as melhores, né, o que se deve fazer na proteção da sua esposa e dos seus filhos, né, e amoroso, né, porque o amor dos pais é a casa mais segura, né, que um casal pode oferecer aos seus filhos. Então, que a gente possa realmente, né,
seguir esse exemplo da Sagrada Família, né? E que a paz, realmente, como eu falei, possa reinar nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Que a gente possa sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.